palavra de Lucas, capítulo 4, versículo 18, e que dizem: E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Após ler, declarou: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Nós celebramos esse culto em nome e na esperança do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos ao nosso Deus, mesmo assentado, com a oração de adoração. Pedimos para que o nosso irmão e presbítero Marcos faça essa oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Pai, onde nós estamos aqui de coração aberto, Pai, para te adorar. Adorar pela tua grandeza, para adorar pelo teu amor para com cada um de nós e para com essa igreja. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que há de fazer em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus é que eu vou te agradecer. Amém. Vamos estar lendo, a leitura bíblica em Jeremias 1, 4 até o 10º versículo. Vamos ficar em pé, quem pode ficar? Assim nós vamos estar lendo tudo junto. Vai ser uma leitura tudo por igual, tá bom? Amém aí? Tá tudo certo? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança às nações, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Cantemos ao nosso Deus, Santo, Santo, Santo. Continuemos em pé. Voz
Deus nos conhece e nos ama. Por nos conhecer tão profundamente e nos amar, Ele oferece o seu perdão a todos que confessam os seus pecados. Oremos por sua compaixão e graça nesse momento. Assim diz a palavra: bom é render graças ao Senhor e anunciar de manhã a tua misericórdia. Salmo 92, de 1 a 2. Oremos em silêncio e após um minuto dessa oração de confissão, eu peço para que a nossa irmã diaconisa Alice faça essa oração de perdão. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe essa manhã para te louvar, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, para te prestar culto, Senhor. Então, Pai querido, nós queremos nessa hora que o Senhor venha, ouça a nossa voz, ó Pai, e nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti. Queremos confessar, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, os pecados que fizemos conscientes, os inconscientes, aquilo que nem percebemos, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, que sabe, Senhor, das nossas intenções. Então, Pai querido, ouça, Senhor, a nossa oração de perdão e perdoa, Pai, porque o Senhor é o Deus, é o único que pode perdoar os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos fortalece, Pai, nos ensina para que possamos crescer, para que possamos, ó Pai, não ficar sempre na repetição das mesmas coisas, dos mesmos pecados, mas que possamos crescer e chegar a Cristo Jesus, Pai. Fica conosco, Pai. Ouça a oração de cada querido neste momento. Sara, Senhor, as nossas feridas, perdoa os nossos pecados e aceita este culto, ó Pai, que só o Senhor é devido. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 9. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos ao Senhor com muita alegria. Amém.
que nós possamos receber o Teu poder, que nós possamos estarmos mais parecidos contigo a cada dia, Deus. Amém. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, aquilo que nós fazemos e que nós desagradamos a Ti, ó Deus. Misericórdia de nós, ó Pai, nós somos falhos. Mas nós precisamos do Teu amor, nós precisamos do Teu Espírito Santo em nós.
para que nós cresçamos na Tua palavra, que nós possamos caminhar conforme o Teu querer, ó Deus. Ó Deus, venha, Senhor, agora abençoar a cada um aqui, ó Pai, derramar as Suas bênçãos, trazer paz a quem precisa, trazer alegria, ânimo, saúde. Ó Deus, venha com a Tua cura, com a Tua santa mão sobre cada um, sobre seus familiares. Tu conhece a cada um aqui, ó Pai, que o Senhor alcance a cada um aqui presente, ó Pai. Aqueles também que vão assistir esse culto, Senhor, que o Senhor abençoe, o Senhor cuide de cada um também, Senhor. Ó Deus, agora te peço, Senhor, pela palavra, pela pastora Gisele, que o Espírito Santo a encha, preencha e que ela fale, Senhor, as Tuas palavras, que o Senhor a use abundantemente, hoje e sempre, Senhor, que o Senhor use, Senhor, para o Teu ministério, para o crescimento da Tua palavra e honra do Teu nome. Obrigado, Deus, mais uma vez por tudo, com perdão dos nossos pecados. É o que eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós não vamos encerrar essa série ainda, porque ao longo do mês de fevereiro nós vamos falar sobre o último item, que é a igreja, sobre a nossa vida missional. Hoje, então, falando ainda sobre regra de vida e sobre vocação, nós vamos falar sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, né, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, dependendo a escala de cada um. E lembrando então que uma regra de vida é um plano intencional e consciente de manter Deus no centro de tudo que a gente faz, inclusive do nosso trabalho. O ponto de partida é o fundamento de qualquer regra, é o desejo de estar com Deus e amá-lo. Então nós vimos que isso a gente faz na nossa relação com Deus, com o próprio Deus, que é a nossa área espiritual, a nossa vida pessoal, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, que é a área social, e hoje nós vamos ver então sobre o nosso trabalho, nossa vocação. E na próxima semana, até o fim do mês, a gente vai falar sobre a área da igreja, visto que é também aniversário da nossa igreja no finalzinho desse mês. Então lembrar dessa tabelinha básica que a gente viu, e eu queria então convidar você a acompanhar a leitura do texto para nossa reflexão. É o capítulo 2 de Gênesis. Eu vou ler 2 versículos apenas, o 1 e o 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar. Diz a palavra do Senhor: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu vou ler de novo. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E o 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aqui eu queria pensar com você que depois da criação do mundo, houve trabalho. No princípio houve trabalho. A Bíblia, ela começa a falar em trabalho assim que ela começa a falar sobre tudo que foi criado. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Porque isso mostra o quanto ele é importante e fundamental para nós. O autor do livro de Gênesis descreve a criação do mundo por Deus como a sua obra, como o seu trabalho, como o seu labor. E a atividade criativa de Deus, ela é descrita 2 vezes como sua obra. E eu queria pensar aqui que então, agora que a gente vai então construir uma teologia sobre o trabalho, nós precisamos começar com a palavra de Deus e as palavras de Deus. O Antigo Testamento ele não usa 2 palavras para labor. Uma que enfatiza o labor, que é aquela forma rústica e amadora de trabalhar, e outra que é usada no texto que a gente leu aqui, que indica um labor hábil, que é um trabalho realizado por um perito, por um artífice, que é refinado, que
que é uma habilidade, que é o que Deus faz aqui. E Deus então cria tudo, ele trabalha, e ele faz o que depois que ele trabalha? Vai lá e coloca o homem e a mulher para cuidar de tudo que ele fez, para cuidar do fruto do seu trabalho. E aqui essa visão de trabalho, então, que é ligado à criação de vida ordenada e ao propósito humano, então, de cuidar dessa criação, e esse é o trabalho que Deus dá para o ser humano, cuidar. É que a gente precisa entender como que é importante para nós essa narrativa para o nosso trabalho fora daqui. Aquilo que a gente faz para manter a nossa vida, vamos pensar assim. A narrativa de criação do livro de Gênesis, antes da gente prosseguir, eu queria convidar você a pensar, porque ela é singular a todos os antigos relatos de origem. Quando a gente fala de um texto de origem, que é onde tudo começou, muitas culturas antigas, elas vão dizer que a história da humanidade ela é resultado de uma guerra cósmica. A cultura grega vai falar isso, a cultura babilônica vai falar isso, de deuses que lutavam e no final das contas o que sobrava, a poeira que sobrava eram os seres humanos, ou então a gente é o que sobrou, né? Na Bíblia não. A Bíblia vai dizer pra gente que a criação não é resultado de um conflito, porque Deus ele não tem concorrente. Ele é único, ele é Deus. E nesse sentido, todos os poderes, todos os seres celestiais, todos os terrenos aqui são criados por Ele e dependem dEle. Portanto, a criação ela não é o resultado de uma batalha, mas ela é um plano de um artesão. A criação, Deus criou o mundo não como um soldado que cava uma trincheira, mas como um artista que cria sua obra-prima. É totalmente diferente. Então, quando a gente pode dizer que no princípio Deus trabalhou. Deus trabalhou. O trabalho, então, não há um mal necessário que adentrou o cenário mais tarde. Ou algo que foi criado para os seres humanos como castigo de Deus. Não, porque o próprio Deus trabalha. O próprio Deus trabalhou, né? Vamos pensar assim, por puro prazer e alegria. Para nos criar. O trabalho não pode ter um início mais glorioso. E Gênesis apresenta para nós uma verdade surpreendente. O trabalho fazia parte do paraíso. Uma vez eu lembro que no aconselhamento a pessoa estava indignada porque ela tinha que trabalhar. Porque ela entendia o trabalho como um castigo de Deus. E aí a grande decepção dela foi ver que antes do pecado, ou seja, desde sempre, Deus trabalha. E que, para Ele, isso é importante. E o próprio Jesus diz isso lá em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, nesse sentido, Deus ele inseriu o trabalho dentro do contexto de paraíso. Então, nesse sentido, o trabalho é uma necessidade humana, tanto quanto é para nós alimento, beleza, descanso, amizade, oração, sexualidade. Não é simplesmente uma boa solução para remediar uma solução, mas é alimento para a nossa alma. Sem um trabalho significativo, nós sentimos vazio. Nós nos sentimos, parece que falta algo. Por isso que o trabalho ele é tão fundamental para a nossa composição como seres humanos. Não é só uma percepção sociológica ou antropológica, ela é teológica também. Faz parte do que Deus fez para nós. A Bíblia não fala que a gente deve também trabalhar a exaustão. A gente está aí às portas das discussões da escala 6x1, 5x2, 12x36. O texto, a gente pode usar esse texto para defender essas coisas? Pode, o que é lamentável, porque não é isso que o texto está dizendo, basicamente. O que ele está dizendo é que Deus criou com alegria e Ele fez a sua obra e colocou a gente para cuidar da sua obra, não para ser explorado. São coisas diferentes. Então,
E aí eu queria pensar nesse sentido, já que a gente foi colocado ali para cuidar da obra de Deus, outro significado para a palavra que tem aqui no texto, obra, também é adoração. Porque no hebraico ele tem muito isso, uma palavra pode significar várias coisas, tudo depende do contexto que ela está inserida. E a palavra obra, ou labor, ou trabalho, ela tem esse lance. Ela tem cerca de 4 formas de usá-la, que ela vai significar coisas diferentes. Então ela pode ser trabalho, labor, serviço, e também no contexto religioso, essa palavra é usada para adoração. Então o trabalho, se a gente pudesse simplificar, ele também pode ser usado para adoração. Porque são 2 palavras, elas são muito similares aos olhos de Deus. Porque o nosso trabalho é adoração e não é feito, e não deve ser feito, para o nosso próprio benefício. Mas antes, como oferta para o próprio Deus. Porque Ele criou, Ele deu para eu cuidar, para eu continuar esse trabalho. Então, nesse sentido, eu continuo esse trabalho adorando Ele. O trabalho ele deve ser visto, então, como uma vocação. Por isso que eu escolhi esse texto aqui. Uma vocação é o quê? É aquilo que eu fui chamado para fazer, para cumprir. E aqui eu não vou entrar no mérito da profissão que você exerce. Porque eu creio que no momento da sua vida você já teve essa discussão, essa escolha, tem milhares de testes vocacionais. Então, dependendo, se você dizer, eu estou fazendo o que eu sempre sonhei, talvez não, talvez você esteja no momento da sua carreira profissional que você não está fazendo aquilo que você queria, ou talvez você já cumpriu a sua carreira, e agora, olha, eu aposentei, eu estou fazendo outras coisas. Aí eu te pergunto, você que já se aposentou, você deixou de trabalhar algum dia até hoje? Porque aparecem outros tipos de trabalho. A gente sempre é convidado a desenvolver a nossa vocação. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que quando a gente pensa em trabalho como regra de vida, não necessariamente diz respeito a uma profissão específica, mas é o que Deus me chamou para fazer. Ele me chamou para cuidar da sua profissão, a trabalhar para cuidar da sua criação. E isso eu posso fazer desempenhando uma profissão, sendo engenheiro, sendo professor, sendo gestor. Só isso? A mãe, a dona de casa, que está lá trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, também está trabalhando. Aquele que está levando e trazendo as pessoas, fazendo coisas, vendo necessidades, também está trabalhando. Então o trabalho não diz respeito apenas a uma profissão, mas diz respeito àquilo que nós somos chamados para fazer, a cuidar. Então, nesse sentido, eu queria pensar que como cristãos, então, como seguidores de Jesus, o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente é chamado para fazer, que Deus nos chamou para fazer, ele tem que iniciar-se a partir do Evangelho. E aqui, eu queria pensar com você que as boas novas anunciadas pela primeira vez por Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele pisou no palco da história mundial, qual foi? O reino de Deus chegou. A palavra de Deus se cumpriu. Como a Meire falou no início, né? Eu estou aqui para proclamar boas novas. Então, Jesus ele vem trazer isso para quê? Para anunciar que o Rei Divino da criação, aquele que criou no início de todas as coisas, entrou na história para mudar o curso da história. Ou seja, para que o seu reino se instaurasse. Então, a partir dessa narrativa, eu preciso exercer o meu trabalho. A minha força de trabalho precisa passar pelas boas obras da anunciação de Cristo Jesus. Esse anúncio das boas novas é o momento culminante de toda uma história bíblica contada desde o Antigo Testamento. Então, desde o texto que a gente leu aqui, até o final da obra é o quê? Labutiva, da obra redentora de Deus. Quando a gente fala que Deus continua trabalhando, Ele continua trabalhando porque Ele nos salva. A obra de redenção executada por Jesus na cruz ainda é obra do trabalho de Deus. É um projeto lindo de salvação do Senhor. A Escritura narra que Deus então criou os céus e a terra no princípio do tempo, lá em Gênesis 1.
Depois a gente vai ver que essa realidade ela é corrompida por quê? Pelo pecado. Adão e Eva foram colocados no paraíso para cuidar então da criação, para trabalhar, para continuar aquilo que Deus fez, representando o próprio Criador, para terem comunhão com Ele. E essa comunhão com Deus, ela teria o seu ápice no último dia da semana, que seria o dia de descanso. Quando os dois o quê? Sentariam com Deus, conversariam sobre a vida, adorariam e louvariam ao Senhor. Na teologia reformada, esses 3 aspectos aí relacionais são chamados de mandatos, ou ordenança da aliança. O domínio da terra, como a gente costuma dizer, é um mandato cultural. Não sei se você já ouviu essa palavra. Que é o quê? O relacionamento entre Adão e Eva e o seu semelhante, que é o lado social, e com o seu Criador. E como a gente vai exercer isso de forma no mundo. Então, nesse sentido, a gente não vê aqui no texto de Gênesis 1 e 2 uma ideia de aliança, mas nós cremos então que Deus, quando Ele coloca Adão e Eva no paraíso para cuidar daquilo que Ele criou, do seu trabalho, Ele firma com esses dois uma aliança de cuidado. E que então Adão e Eva deveriam cuidar de todo o fruto do seu trabalho. Nesse sentido, nós temos então numa aliança das partes, Deus e o ser humano. E quais são as condições? Lembre-se, Gênesis, depois que a gente continua aí, ele vai falar, vocês vão ficar aqui, vocês vão cuidar de tudo, mas vocês não podem comer o quê? Da árvore do bem e do mal, senão vocês morrem. E o que acontece com Adão e Eva? Come, né? A gente já sabe a história. E aí, Deus então, eles vão embora do paraíso, e o que acontece com o trabalho? Ele não deixa de existir, mas por causa do pecado ele fica mais difícil. Agora, a terra não simplesmente ia dar e Adão e Eva iam lá e colher, não, vocês vão ter que usar enxada, vai ter que tirar a erva daninha, vai dar espinho, vai dar abrolho, vai ficar mais difícil. Né? A mulher vai sentir dor de parto, vai ser complicado. Então, nesse sentido, a aliança continuou, só que agora ela está manchada pelo pecado. E manchada pelo pecado, ela se torna mais difícil. Por isso que o nosso trabalho é tão complicado muitas vezes. Por isso que muitas vezes a gente quer, no trabalho, virar a mesa, chutar o balde, fazer 1000 coisas e ir embora. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes, né? Eu lembro quando eu trabalhava no meio secular, eu pensava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Vai dizer que você nunca pensou, né, em pegar um colega de trabalho e... Por quê? Porque existe um pecado, esse nosso lado relacional é difícil, é complicado, as coisas ficam mais difíceis, o trabalho é difícil. E aí a gente muitas vezes até se esquece então que a terra é de Deus, que a obra é de Deus, que o trabalho é dele, que ele deu pra gente cuidar. E aí a gente às vezes trabalha de qualquer jeito, a gente esquece que é mordomo da criação, que a gente tem que trabalhar a partir de uma outra ótica, da ótica do Evangelho, das boas novas, porque a gente peca. O pecado habita em nós, não é só no outro. E nesse relacionamento, a gente muitas vezes se esquece de que Deus está conosco, nos auxiliando no nosso trabalho. E que Deus, pensando que a gente não daria conta disso tudo, preparou o seu Filho para nos redimir, para nos salvar, para nos reconectar com Ele. Então, nesse sentido, a gente sabe que quando Jesus vem a esse mundo, Ele anuncia que então o dia do poder de Deus para renovar toda a criação por meio do seu Espírito está em Jesus. E que estando em Jesus, a obra, ou seja, o trabalho de Jesus, qual foi? Derramar o seu sangue para nos salvar. Para que a gente não penasse mais ainda com o fruto do nosso pecado. É na cruz o triunfo do reino de Deus. É lá que esse reino, ele se faz de forma muito vital, porque ele combate o poder do mal e conquista a vitória decisiva sobre a morte. Na sua ressurreição, que é o alvorecer do primeiro dia da nova criação, vivo dentre os mortos, Jesus ele surge como primogênito de uma vida vindoura. E antes de subir até o Pai, ele
encarrega os seus poucos seguidores de dar continuidade à sua missão, de tornar conhecida essas boas novas, daquilo que ele inaugurou. Ele derrama o seu Espírito e pelo Espírito ele torna conhecido o seu governo restaurador e abrangente sobre um povo. Não é mais só um povo restritivo, étnico, que era Israel, mas agora é a igreja, que chega até os confins do mundo, que chega até nós, aqui em Araraquara, longe toda a vida lá de Israel. Então, um dia Jesus voltará, é o que nós cremos, né? É o que nós celebramos quando a gente celebra a mesa também. E todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, que é Cristo, que é Redentor. E o final da história a gente já sabe. E a gente agora precisa então dirigir as nossas vidas a partir dessa história, a partir dessa lente que a gente precisa olhar para as nossas histórias pessoais e também para as nossas vocações e para o nosso trabalho. Porque se essa história redentiva não redimir também a forma de nós trabalharmos, ela é apenas uma história. Ela precisa fazer com que eu mude também a minha forma de ver o mundo. E aqui, eu não sei, né, se você já ouviu essa palavra, cosmovisão. Nas bolhas aí da internet está bem no hype, né? Cosmovisão cristã. Ou seja, como eu vejo as coisas. Cosmo é de mundo, no grego, e visão. Então, a minha visão de mundo. E quando você pensa numa cosmovisão, a gente precisa pensar em 3 perguntas. Como as coisas deviam ser, qual é o problema principal com as coisas do jeito que elas estão e qual é a solução e como ela pode ser alcançada. Então, a partir da narrativa bíblica e do entendimento de que Jesus direciona e Ele me redimiu e Ele me salvou, aí eu preciso olhar e pensar como eu tenho trabalhado. Porque muitas vezes nós trabalhamos baseados em outras visões de mundo. Tem gente que trabalha com a narrativa de progresso, que é uma narrativa que afirma que a gente está caminhando na direção da liberdade, da prosperidade material, que é só eu trabalhar mesmo que devagarinho as coisas vão ficando melhores, que eu preciso ter um bom desempenho, que eu vou conquistar tudo o que eu quero. É a cultura da performance. Né? Se eu fizer tudo certinho, eu vou progredindo no meu trabalho e vai dar tudo certo. Uma outra forma de pensar o trabalho é a narrativa do materialismo, que defende que a única coisa que a gente tem é aquilo que a gente pode tocar, que não existe nada sobrenatural. Desculpa. Que qualquer forma de sobrenatural é fruto da nossa imaginação. Então, o que eu valorizo? O dinheiro, os bens que eu posso conquistar com o meu trabalho. E aí, eu fico limitada a essa visão. Tem muito crente que trabalha com essa narrativa. Esquece a narrativa do Evangelho. E também... Nossa. A gripe da semana ainda está por aqui. Nós temos a narrativa do merecimento. Essa você também já deve ter visto, ou talvez até pensado, né? Eu mereço. Eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, então eu mereço, porque eu vou lutar para conquistar meus sonhos. Eu sou uma pessoa digna de amor, de sucesso, de felicidade, de prosperidade. E aí a gente vai vivendo a nossa vida profissional com uma narrativa de progresso, com uma narrativa de materialismo, com uma narrativa de merecimento, mas eu esqueço da narrativa do Evangelho. A narrativa do Evangelho é só para o domingo de manhã. E aí, a gente precisa entender, ou a gente abraça a narrativa do Evangelho, essa visão de mundo para a nossa vida inteira, ou não. Isso é muito sério, porque como aqueles que deveriam, e aqui esse é o convite para nós nessa manhã, que abraçam uma narrativa verdadeira, a partir do Evangelho, a gente precisa ter consciência de que, como membros de uma comunidade que vive e participa numa sociedade civil lá fora,
e que é plural, a gente vai encontrar essas narrativas. Elas são inevitáveis. É uma sociedade aí humanista, moderna, pós-moderna na verdade, né? Que esquece de uma visão bem diferente. Qual é a nossa visão? Criação, queda, redenção e restauração. Tim Keller ele vai trabalhar isso. Então, que Deus então tem a criação, o plano de Deus, a queda, que é o pecado, então o problema, redenção e restauração. E ele vai convidar a gente a pensar no nosso trabalho dessa forma, a nossa vida dessa forma. E aí, se você quiser uma sugestão de livro mais encorpado, vale a pena ler dele Fé e Trabalho. Ele vai desenvolver essa narrativa quando você pensa em trabalho. Outro teólogo reformado, também muito interessante, é o Michael Gorin, que ele vai defender que a narrativa bíblica é um drama, que vai além desses 4 pontos, tá? Ele vai defender 6 pontos. Ele vai falar sobre criação, pecado, Israel, Jesus, missão e uma nova criação. E ele vai dizer que a comunidade cristã que vive no 5º ato do drama das Escrituras, então, que a missão, deve dar testemunho acerca do reino vindouro de Deus com a vida, palavras e ações. Independente da narrativa, é importante a gente pensar que a maneira como a gente vê o mundo vai influenciar tudo que a gente faz. A nossa forma de trabalho. Se ela vai ser ética, se ela vai fazer diferença, se ela vai olhar para o outro como ser humano. Lembra que a gente falou semana passada sobre o corpo? É a mesma coisa. Quando eu olho o outro que trabalha comigo, que seja colega de trabalho, quando eu olho o outro, que é meu patrão, que está acima, ou se eu sou o patrão, eu olho para o outro que está abaixo de mim. Ele é um ser humano digno de amor e graça como eu, porque Jesus veio para redimir o oprimido e o opressor. Todo aquele que se arrepende. E a partir do momento então que eu sou salvo, como eu vou ser como patrão? Eu vou explorar o outro? Sem ver a imagem de Deus nele? Se eu sou aquele que estou sendo explorado, o que eu posso fazer para sair dessa condição? Talvez eu não consiga fazer nada. Mas se eu estou de fora vendo uma situação de exploração, meu Deus é um Deus que veio para libertar das agarras da morte. Quais são as minhas relações de trabalho? É muito importante a gente pensar. Por isso que a gente olha para fora e vê uma sociedade que se diz que está aumentando gradativamente em evangélicos, mas não tem mudança de vida. Porque eu trabalho em outras narrativas. Eu esqueço o evangelho, eu não aplico ele nas minhas relações de trabalho. Que talvez eu vou ter que ter prejuízo para dar testemunho de Cristo. Que talvez eu vou ter que abrir mão de ter razão numa reunião. Talvez eu tenha razão, mas às vezes eu preciso abrir mão, às vezes eu preciso pedir desculpa, às vezes eu preciso só ser Cristo para o outro. É muito relevante isso. A gente precisa entender que o trabalho é um instrumento vital da providência de Deus. É com o trabalho que Deus sustenta o mundo. Com o seu trabalho, com o meu trabalho, o trabalho do outro. Ele colocou a criação, Ele deu esse mandato para nós, para quê? Para a gente cuidar. Como nós temos cuidado, como nós temos trabalhado. Isso é muito sério e a gente se esquece disso. E aí eu não esqueci não no nosso exercício, tá? Então dentro disso, vamos lá, qual versículo? Eu vou colocar aqui: e o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o homem cultive e o guardasse. Né? O nosso versículo chave. Então eu sou um cuidador da criação, do trabalho de Deus. Escreva uma declaração de vida. Aí eu coloquei então, ó, exercerei meu trabalho tendo a narrativa do Evangelho, sendo presença fiel onde estiver servindo a Deus e as pessoas, proclamando salvação e graça a todos, aos meus chefes, aos meus colegas de trabalho, ou qualquer pessoa com quem eu me relacione em razão do meu trabalho. O que é uma presença fiel? Esse termo aí é interessante. Eu sou alguém que a pessoa olha para mim e vê a fidelidade do Evangelho em mim.
presença fiel do reino aonde eu estiver. Eu não sou aquele que de repente, eu não preciso tomar para mim a prerrogativa de ser a pessoa que vai ser o Messias no meu ambiente de trabalho. Porque a gente vive uma sociedade que diz que todo mundo tem que ser o Messias, todo mundo tem que ser o salvador da pátria. Será mesmo? Será que a gente tem todo esse poder? Mas talvez se eu for presença fiel de Deus no meu trabalho, onde eu estiver, eu testemunhe muito mais do que querer fazer uma revolução. São vários questionamentos. Depois, crie compromissos para cada área. Desempenharei cada tarefa do meu serviço com a máxima de excelência. Já que eu estou fazendo como serviço de adoração a Deus, eu vou fazer da melhor forma possível com as condições que eu tenho. A gente queria tanta coisa no nosso trabalho, pensando em direito trabalhista, a gente evoluiu muito. Às vezes a gente não se dá conta de tudo que a gente tem. Se você for estudar a história do trabalho, vale a pena ver de crianças que trabalhavam, de gente que trabalhava, não era 44 horas semanais, eram acima de 50, quando tinha folga, Depois, através do meu trabalho, da minha conduta e ética no trabalho, buscarei testemunhar Cristo. Assim não me envolverei em práticas, conversas ou qualquer outra coisa que desonre o nome do Senhor. Aquela conversinha do café, você pode ser presença fiel de Deus ali. Qual é a narrativa que você está usando para aquela conversinha do café? É esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Porque é bom interagir, é gostoso, mas e aí? E aí, por último, terei alegria no desempenho do meu trabalho, não menosprezando o meu ofício e nem idolatrando, porque eu posso colocar o meu trabalho no lugar de Deus. E colocar ele em primeiro lugar na minha vida e em tudo que eu faço. Então é muito importante. Deus se alegrou quando ele terminou a sua criação. Que a gente possa se alegrar. E aí eu queria pensar uma coisa com você. Qual era a lógica? Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Em Cristo Jesus, após a ressurreição, qual é a nossa lógica? Você já parou para pensar que a gente celebra o dia do Senhor não é mais no 6º dia, mas no 1º dia? A gente descansa primeiro e trabalha depois. Porque na cruz, Cristo tomou para si o nosso pecado, para que a gente não precisasse trabalhar para receber. A gente recebe. O trabalho é louvor, é gratidão, é resposta ao que Deus já fez. A lógica mudou totalmente na cruz de Cristo. Que a gente possa transferir essa lógica, essa forma de ver o mundo, essa maneira de entender as coisas que nós fazemos a partir de Cristo. Nele nós descansamos, nele nós depositamos a nossa força vital, a nossa força de trabalho, para que o trabalho não ocupe o lugar de Deus. Então, por isso a gente louva, a gente bendiz ao Senhor no primeiro do dia e não no final. Ele tomou sobre si as nossas dores, para que a gente pudesse realmente fazer o que a gente faz, como a gente faz, para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar? Com ele, porque ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos medos, todos os nossos pecados. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa hora, Senhor. Toda a glória, toda a ação de graça sejam dadas a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois Tu, ó Pai, na Sua eterna misericórdia e graça, confiou-nos, ó Pai, a obra da criação. O Senhor nos confiou o Seu trabalho. Senhor, com responsabilidade o Senhor nos deu. Mas o Senhor, sabendo que nós não conseguiríamos fazê-lo sozinhos, o Senhor enviou o Seu Filho para nos redimir, para nos salvar, para tomar sobre si, ó Deus, a morte que era nossa por causa da nossa rebeldia, da nossa insistência em fazer tudo sozinho, na nossa desconexão de Ti por causa do pecado. E na cruz Jesus tomou sobre si, Senhor, as nossas dores, os
nossos pecados, isso se tornou um sacrifício perfeito, único e suficiente para perdão dos nossos pecados. Nós te damos graças a Deus, porque estando à véspera de entregar-se, o Senhor instituiu o sacramento do pão e do vinho. Obrigada, Senhor, por essa mesa. Obrigada pela tua graça, pelo teu sacrifício. Que a sua presença se faça viva e real nesse momento aqui, Senhor. Envia sobre nós o teu Espírito e santifica, Pai, essas ofertas do pão e do vinho, para que ao participarmos dessa mesa se cumpra a tua bendita palavra e que nós possamos partilhar e comungar de ti do pão e do vinho, tendo a certeza que o Senhor, Pai, cuida de nós. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé. Vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Durante esse próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem trazer o gasofilácio ou fazer a sua contribuição, que é o fruto do seu trabalho também, né? A manutenção da obra do Senhor. Nós vamos também, durante esse cântico, distribuir os elementos. Então, eu vou pedir para a presbítera Meire. Eu e ela vamos levar até vocês. E aí você segura o pão e o vinho. Depois que terminar a canção, aí a gente vai se junto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entrego. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Após haver ceado, do mesmo modo ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, feito no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E nisso consiste o mistério da nossa fé e o motivo da nossa esperança. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Comamos e bebamos todos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo pão que nós partimos, pela comunhão que nós temos em Ti como corpo de Cristo. Obrigada pelo cálice, ó Deus, que traz o sabor da uva, que nos lembra, Pai, que o Senhor foi esmagado na cruz em favor de nós. Obrigada, Pai, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos, ao longo dessa semana, lembrarmos disso na execução dos nossos trabalhos cotidianos. Que não seja apenas uma narrativa que nos garanta, ó Deus, que um dia, na eternidade, nós estaremos com o Senhor. Mas que seja uma certeza viva e real, que no nosso dia a dia nós possamos, ó Deus, ser pessoas melhores. Não por nós, mas pelo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas éticas, corretas, ó Deus. Que nós possamos ser aqueles e aquelas que levem vida onde nós estivermos. Que nós possamos ser presença fiel do Senhor no nosso trabalho. Que ao exercer, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, nós possamos fazer da melhor forma. Não por nós, mas para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Que nós possamos fazer com excelência. Pai, nós te damos graças de todo o coração, porque é nessa mesa que nós somos alimentados, que nós somos lembrados do Seu chamado, da vocação que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, pelo sacramento da Eucaristia. Obrigada por essa mesa, obrigada pelo Teu cuidado para conosco.
graças, certos do teu amor, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.